Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 15 de setembro de 2022 para o evento 798171 na UC de Refrigeração e Climatização Residencial. Então, voltando lá, Wellington, aproveitando aqui para gravar, pode ser útil para os demais, né? Na cidade está tendo uma demanda muito alta e está tendo muitas quedas de energia. No interior, isso aí é que a gente trabalha, né, com os clientes, né, em diversas cidades do estado. E infelizmente nossa demanda de chamados por disjuntor, né, o relé desarmando proteção, por subtensão, está muito grande. Aqui em Goiânia mesmo tem vários pontos da cidade que a gente vai e está com subtensão. Então, como eu estava dizendo lá sobre a questão do monofásico e trifásico, né? O trifásico você vai ter menos problemas com isso, entendeu? Você não vai competir com a rede mono que vai para todo mundo. Isso ajuda. Então a medição ela é feita por fase também, e quando vai instalar um ar, né, é bom pegar lá o... Porque fica difícil a gente chegar na casa do cliente, é trifásico, até escolher uma fase para instalar, né? Mas é bom pegar o projeto da casa. Geralmente quem tem esse tipo de instalação tem projeto, né? E olhar lá se já está dimensionado algum circuito e tentar deixar o mais balanceado possível a carga, justamente para não ter muitos efeitos lá na rede, né? Aí pode aferir também com um alicate amperímetro, ver fase por fase, ver se alguma está desbalanceada. Pode. O duro é o seguinte, é que não vai estar tudo ligado ao mesmo tempo, né? Para você pegar lá, por exemplo, a corrente daquela fase X ou Y, você teria que ter tudo ligado para saber qual que é o máximo, né? E é igual uma geladeira, no caso. Às vezes, no caso, dispara um compressor, depois não. Tem Ele isso. para de só ventila, no caso, não aciona a evaporador, a condensadora, né? Exatamente. Você tocou num ponto bom que até eu conversar esse dia atrás, eu falei, eu vou fazer um vídeo pro meu Instagram, né? Que eu tô tentando me modernizar, que eu sou meio matuto, não usava rede social e tô tentando ficar mais moderno e ia gravar um vídeo explicando. Eu acho que a gente comentou na última web por que esses equipamentos, os equipamentos de ar-condicionado não estão funcionando direito nesses dias, né? Quem está no campo aí já ouviu muita reclamação essa semana, não é isso? Pergunta aí para os demais, quem que aí já ouviu essa semana e teve demanda que o ar não estava funcionando direito, estava ruim? Toda hora, professor, estamos para ficar doido. Toda hora, né, Wilton? Eu não sei se eu cheguei a conversar com vocês essa semana, eu parei para estudar e trazer tecnicamente qual que é a causa, né? Além de todas as outras de questão de subdimensionamento, equipamento sem manutenção, né, que está sujo, os problemas vão ser apontados agora que a demanda vai estar, o equipamento vai estar demandando o máximo dele, né, que é vazamento de fluido, tubulação errada instalada, tubulação mais curta, né, além de todos como fala, esses desvios, né, a gente tem o seguinte, se você tiver uma máquina instalada perfeitamente, o projeto redondo, né, tudo certinho, manutenida, mesmo essa máquina, se você pegar ela, por exemplo, no período ali entre as 13 e 15 horas, né, você vai ver que ela não vai render bem de jeito nenhum. E eu estava até analisando o equipamento lá da empresa, né? O que acontece? O, o fluido, ele trabalha muito na relação de pressão-temperatura, que é a curva de saturação que a gente vai ver futuramente. Então, por exemplo, quando o fluido sai do compressor, usa o R22, que é o mais comum. Apesar que o 410 está crescendo muito, né? Mas os dados do R22 estão frescos na minha mente porque foi o equipamento que eu acompanhei. Então ele sai ali na temperatura do compressor num ciclo normal acima de 70, né? 70 graus Celsius. Então imagina, esse fluido sai do compressor, né? E vai passar na condensadora. A temperatura, por exemplo, a pressão que ele sai é 260, geralmente, entre 260 e 270 PSI. Quando você vai na tabela de saturação do R22, ele condensa, né, a 48 graus em média. Você vai pegar ali esse range e vai estar em torno de entre 48 e 49. Então, para você ter a condensadora fazendo o papel dela, que é o fluido passar na serpentina, né, entrar ele gasoso e condensar, né, sair líquido, ele precisa que o fluido atinja uma temperatura inferior a 48.
Agora você imagina, o fluido entra a 70, acima de 70, né? Quando sai do compressor, ele entra na condensadora. E o seu ar ambiente, nesse horário, está 39 graus, 40 graus, dependendo do local da cidade. Nossa, estava 39. Então imagina, o fluido, né? Ele entra a 70, ele tem que sair abaixo de 48 e a troca que ele faz é com o ar ambiente. Esse ar ambiente já está a 39, muito próximo de 48. Então, é muito provável que a condensadora não está sendo efetiva, entendeu? Então, o fluido entra gasoso e não está saindo todo líquido, não. É bem provável que sai gás ainda. E quando sai gás da condensadora, vem para a expansão, dá o gás flash. Então, já trazendo tecnicamente, né, ele passaria da expansão, ele vai sair da expansão ali a temperatura próximo, vamos jogar 3, 4 graus, né? E ele vai lá trocar na evaporadora, que aí sim, ambiente dentro de casa vai estar em torno de 30, sem ar-condicionado, né? Vamos colocar 30, que é o que eu estava medindo lá na empresa. Então 30, ele vem a 4, lógico que vai ter umas perdas, né? Vai chegar na entrada da evaporadora, vamos jogar 6. Então ele entra a 6, né? E ele vai fazer a pressão de 60, eu já não lembro qual que é a temperatura, mas é uma temperatura bem baixa também, eu acho que em torno de 5 ou 6. Deixa eu consultar a tabela de saturação aqui do R22. Mas aí você imagina, você tem um ar a 30, o seu equipamento entrando o fluido a 6, você tem uma troca boa, né? Por isso que às vezes o ar insufla ali a 15 graus, 12, 10, 9, né? Depois, quando ele já está rodando bem, então ele faz a troca boa. Era para sair a 4. Se ele já não condensou direito na condensadora, vem expandir, ele não expande para chegar a 4 graus. Ele está expandindo. A nossa, ela estava chegando, se eu não me engano, era 17. Então, imagina, o ciclo normal ele vem a 4 para entrar na evaporadora, para retirar o calor do ambiente. Estava entrando a 17 e ela estava insuflando a mais de 20 graus e o ambiente estava ficando a melhor temperatura 26. Então você vê que o efeito do ar externo está uma temperatura muito próxima a esse 48, que é a temperatura de condensação do fluido, não tem o rendimento. Então você pode ter a melhor máquina, só máquina super dimensionada que vai estar funcionando bem. Agora as que estão dimensionadas redondinha não vão estar funcionando porque a temperatura fica muito próxima do 48, que é a de saturação do R22. Deu para explicar? Ficou muito complexo? Mesmo com a ventilação forçada, dá problema? A ventilação forçada é que faz ele ainda chegar a essa, como fala? Faz ele chegar a essa temperatura aí. Se a ventilação forçada não estiver bem, por exemplo, se tiver um espaço estrangulado ou aquelas barrilzinhos jogando muito perto do telhado, aí nem ela salva. Porque eu já vi aditivo de carro, você coloca no dedo, só se soprar ele começa a queimar. Um pouco ar ali, ele já começa a queimar o dedo. Aditivo de carro? É, aditivo de carro importado. Aí ele é um fluido. É desses carros importados, geralmente é um aditivo especial, né? Uhum. Se você colocar no dedo, você soprar, ele começa a queimar. Quer dizer, ele, com essa ventilação forçada, né, que coloca o radiador do carro, ele já sustenta, né, a questão Da temperatura. da temperatura. Quer dizer, no ar-condicionado deve funcionar quase o mesmo caso, né? No caso, a ventilação forçada ainda ajuda muito a condensadora a baixar essa temperatura. Porque se você não tivesse ventilação forçada, era certeza que não ia condensar quase nada. Porque o ar passando a 39, né? É muito alto. Aí quando tá um dia normal, igual hoje, já foi melhor. 34, né? Se eu não me engano. O equipamento já funciona melhor. Dias comuns em Goiânia, que chega a 32 quando tá calor, né? Que é a maior parte do tempo, 30, 32, aí o ar-condicionado já funciona bem, quando ele está redondinho, né? Mas temperaturas 39, 40, ambiente, 41 para cima, meu amigo, você pode ter o equipamento que for, só se ele estiver super dimensionado, senão ele não funciona bem. Aquela planilha, o último planilha que só passou pra gente, tem um local de colocar, no caso, a temperatura ambiente, né? A média de Ah, é. temperatura, né? Isso, aquilo é para pegar
como fala? O cálculo da carga térmica. Isso. Aí, no caso, seria o caso de colocar uma temperatura mais exata ali, porque vamos supor, hoje, se você colocar uma temperatura hoje em Goiânia de 35, pode sofrer, no caso, alteração, ir para mais. Às vezes pode chegar a 40, até brinquei falando 45, né? Aham. Mas é tipo onde teve. Não foi na Europa? Acho que foi na Europa, parece. Chegou a 50 graus. Nova Zelândia? Eu Acho que morreu. não. Morreu várias pessoas lá, né? Pessoas até mais de idade também. A temperatura chegou a 50 graus lá. Aí nesses casos aí o ar-condicionado nem funciona. Se a temperatura chegar próxima a 48, aí não tem troca direito, entendeu? Então o rendimento fica horrível. O que precisaria ter uma super condensadora? Você precisa ter mais serpentina, entendeu? Muito maior justamente para garantir essa troca. Que não é o caso, o projeto não é para isso. Que querendo ou não, quando o cara faz o projeto é para clima, não é o nosso clima, né? Quem desenvolve isso aí é sempre para um local mais ameno. Mas o que você estava falando, Wellington, ali, quando você coloca uma temperatura mais alta na nossa planilha, você vai aumentando a carga térmica, entendeu? Então aí você seleciona o equipamento ideal. Só que isso que eu estou falando da nossa temperatura externa está muito alta, né? Infelizmente faz o equipamento ter um rendimento muito menor por questão de ciclo mesmo. O gás ele funciona assim, entendeu? Sim, Lucas. Deixa eu te perguntar. E se uma condensadora ficar num lugar mais fresco, tipo numa sombra? Lá fora tá, vamos supor, você falando em 48 graus, e ali tá numa sombra ali que tá uns 35. Melhora. Melhora o rendimento bem. Então, você pegar como fala, o manual do fabricante, você vai ler que ele pede para você instalar em local sombreado. Primeiro, ele pede para garantir a boa ventilação, né? E em segundo, ele pede para você garantir que o local seja sombreado, justamente para melhorar o rendimento. Robson levantou a mão, fica à vontade, meu rei. Ô, professor, beleza? Beleza. Então, aí nesse caso aí, ó, pra você ter ideia, essa semana eu fui numa casa, a laje tinha, de altura da laje pro telhado, tinha 4 metros de altura, né? Sim. A condensadora tava tão fresquinha lá dentro, que eu não tive coragem de falar pro cara pôr pro lado de fora, porque do lado de fora tava mais quente que do lado dentro. E Porque semana aí... passada nós falou disso, né? Aham. Você já viu na prática, né? Só que É. aí precisa que tenha uma ventilação dentro desse espaço. Não sei se no Então, projeto na casa dele tinha umas aberturas para o vento entrar no. não, aí tipo assim, não tinha, mas entrava um vento muito bom ali nas frestas da telha. Ah, Cara, e tava gelada a laje. Eu falei assim, cara, não tem nem como eu te falar que é pra tirar. Nós só limpou elas, porque elas estavam bem empoeiradas mesmo. E a troca de calor lá dentro da laje tava lindo. E aí a telha dele era telha de cerâmica, né? É que as de bar, né? Uhum. Aí sim. Então, assim, quando você tem um vão muito grande entre a telha e a laje, geralmente fica bem fresco. Agora você já viu na prática, né? O Pois melhor é é. isso, quando vê na teoria e casa com a prática. Aí você Nossa, traz o feedback. na hora que ele falou pra mim, minhas máquinas tá dentro da laje, eu falei assim, nossa, que cagado. Aí eu fui até explicar, né? Falar como era que eu tinha visto no curso e tal. Aí, na hora que eu cheguei lá tinha uma porta pra entrar grandona. Eu falei, vixe. Aí subi a escadona e tal, entrei. As máquinas no centro, assim, duas viradas, uma de costas pra outra. Moço, até o ar dela saía gelado, nem quente saía. Aí sim, quando ele tá no local, né? Tá uma sombra e tem uma circulação boa de ar, funciona bem. É. Mas isso é uma exceção, né, Robson? Geralmente as casas, quando o pessoal coloca assim, é uma telha já muitas nem de cerâmica e o espaço é bem menor, né? Não chega a 4 Não, metros. quase todas, né? Quase todas. Porque 4 metros é bastante, hein? Num projeto, 4 metros dá pra fazer quase o... Não, eu falei pra ele pôr drywall lá dentro da laje e fazer um quarto, mano. Exatamente, o pessoal faz aqui. Nos Estados Unidos tem, Faz demais, né? é sótão, né? Sótão É, o sótão. é sótão mesmo, né? É. Então, aí 4 metros de altura dá pra fazer um sótão lá. E, Mas é isso aí, você viu na realidade o que a norma traz pra gente, né? é. Show de bola.
Pessoal, aí o que eu queria explicar para vocês, não sei se ficou tão claro, até eu estou formulando como que eu vou fazer um vídeo que é justamente pro pessoal quando chega no campo e o cliente está reclamando. Um exemplo, vamos dizer, o próprio Robson fez a instalação lá da máquina certinho, redondo, manutenção ok, aí chega nessa época aqui o cliente está reclamando, pô, o Robson não fez bem feito. Então assim, infelizmente não tem muito o que ser feito, entendeu? Quando chega a temperatura muito alta, assim, próxima a 40, o rendimento cai muito mesmo, e o equipamento não vai surtir o efeito que é para surtir. Ele vai lutar para chegar a 26, 25, se ele tiver redondinho, né, se não for super dimensionado, né, vai chegar um 26, 25, que também num dia de 40 graus, 25 é muito confortável, né? Aí à noite, sim, à noite a temperatura fica amena, né? Tá, nós estamos chegando aí abaixo, perto de 20. Então aí sim o equipamento vai funcionar legal, redondo, bacana, mas vai oscilar durante o dia, justamente porque a temperatura está muito alta. Beleza? Já tem aí uma explicação para dar para o cliente, tá? Só vale para os dias quentes, hein, pessoal? Não pode usar essa aí no dia normal, não, nem à noite. Mas dia de temperatura muito alta, pode usar sim, que realmente é isso. Questão de projeto. Tranquilo? Ficou claro? Vocês me dão um feedback aí que eu vou gravar um vídeo. E aí quem assiste não entende igual vocês. Talvez eu tenha que melhorar minha abordagem aí para deixar mais claro o conhecimento. Você vai gravar um vídeo tipo assim pra postar no YouTube, é? É para exatamente colocar no canal aí. Ah, sim. Colocar nosso canal lá e ir aumentando ele com os assuntos do dia a dia. Quem sabe eu fico um É, canalzão grande. tipo assim, a galera da refrigeração tem um monte de canal de 1 milhão de cara, mas nenhum passa os dados técnicos, né? Ninguém quer ensinar de verdade. O cara só fala assim, ó, você tem que fazer assim, assim, e eu, da hora, faz totalmente diferente, né? Mas é porque é o seguinte, Robson, para eu trazer esses dados para vocês aqui em 5 minutos, bicho, eu passei pelo menos 4 dias aí em cima de máquina lá para pegar esses dados e validá-los, entendeu? É, pois é verdade. É para sintetizar assim e trazer rápido, você tem que gastar um tempo lá coletando, né, as informações. Não, igual ontem me ligou um rapaz, não sei nem de qual cidade era, que viu o meu sistema de aquecimento de piscina e tá fazendo curso de mecânica, né? Sim. E o TCC dele é sobre trocador de calor. E ele falou assim, não tem como você me mandar um vídeo, você fazendo aí pronto, para irmão, nem filmar para mim eu não filmo, para os outros não pegar a ideia. Vou te mandar para você pôr no TCC ainda. É, aí já é questão de sigilo industrial, né? Que não pode vazar para os demais. Mas aí não tem jeito mesmo, né? O segredo de mercado você não pode vazar muitas vezes porque é o que faz o seu diferencial, né? Seu ganha-pão. Então tem que ter essa. É, montar, fazer é fácil. Qualquer um que mexe com ar-condicionado faz. Só que a medida dos trem certinho é embaçado. Isso aí é o tempo que traz, né? É a bagagem do dia a dia. Mas é isso, pessoal. Queria comentar com vocês isso. Falamos, acho que essa aula aqui está sendo até melhor, né? Porque a gente tira a dúvida do dia a dia da prática. Mas vamos voltar para nossa teoria aqui, hein? Para a Ah, gente moço, finalizar. professor, tá escutando, não. Oi? Professor, Sim. seguinte, rapaz, eu tô atrasado nessa atividade, não consegui nem ver aquela última web aula e nem a penúltima nem a última. Deixa eu ver até que dia vai a nossa entrega. Só até dia 20. Menino de Deus, tá bem aí. Você ainda está na pescaria? Não, eu tô trabalhando numa obra em Formosa. Ah, tá, uma Quem obra. desse festa da pescaria, fui só 2 dias lá, professor. O duro é o seguinte, que eu tenho até o dia 23 para passar nota pro pessoal. Vixe, rapaz, eu tô atrasado, viu, Deixa eu professor. ver. Vou ter que, acho que, para ir em recuperação. Não, moço, na última, não dá para fazer no sábado e domingo, não?
Vamos ver, rapaz. Eu tenho que ver as aulas primeiro para mim, que eu tô Mas, perdidinho, para te falar mas a não tem muito verdade. mistério, não. Na aula você vai gastar ali Nossas aulas são de 50, né? Mais de hora, mas você vai gastar Sim, ali 1h10, você vai pegar. E não fica a aula inteira no assunto, né? O assunto, uhum. você adiantar o vídeo, você vai achar lá. É a tabela da 5858 e depois na outra web é a tabela a que eu trouxe para o pessoal, O para problema é que vocês. sábado a gente já tem aula, né, professor? Aí a aula vai ser o dia inteiro. Aí você vai ter domingo para Hum, correr. e o domingo deve ter primeira dama, não sei se você tem filho, tem casa para Ah, cuidar, sim. né? Aí amanhã eu vou embora só por causa da aula. Aí eu chego no outro dia, acordo, vou para a aula e chego cansado. E aí tem que estudar. Ixi, aí tá brabo você, Lucas. Vamos ver o que dá. Deixa eu ver que dia dá dia 23. Deixa eu ver É, o calendário. Lucas, eu também tô fora 23 dessa é, situação aqui. é sexta-feira, cara. O duro é que sexta você não resolve, né? Ah, sim, com certeza. Mas manda uma mensagem pra mim, a gente vai trocando ideia. Se tiver até meu Você WhatsApp aí, ajuda se eu lá. pode mandar que como você tá no serviço, né? Eu sei como que é ficar longe de casa aí dentro de cliente fazendo, né? Então a gente vai conversando. Pode mandar mensagem lá até no WhatsApp sobre esse assunto. Eu tenho seu WhatsApp aqui, tá Pode numa. mandar que a gente vai trocando a ideia. Beleza, obrigado. Fechado. Não sei quem mais falou aí também, estiver num caso aí longe Ah, de professor. casa, grudado na Professor Hélio. obra. Ô, Sim, é o Hélio que tá falando. O professor aí no grupo nosso aí, só nós e o professor. não, mas tem que deixar pra vocês conversar o que vocês querem também, só porque senão Não, aí mas você perde é mais doido a. que aqueles outros professores lá. Como fala? Mas tem que deixar a intimidade, né? Pra vocês conversarem aí, poder reclamar do professor também, porque senão não vai reclamar do professor na onde? Se não tiver nem o grupo do WhatsApp. Fica a critério de vocês aí, podem ficar à vontade. Se sentirem, não tem problema nenhum pra mim não, tá bom? Aí o Hélio tá falando, manda mensagem lá, Hélio, também. Você tá num caso similar, tá dentro de obra aí longe de casa? Não, não, até que eu tô em casa. O negócio é o serviço aqui que tá arrochado, que eu saio fora, chego de tardezinho pra trabalhar e chego cansado. E eu acabei perdendo a última videoaula que teve. Eu vou Sim, ver ela agora pra mim fazer essa atividade também, que eu tô agarrado aqui, viu? mas eu acho que você pegar o final de semana aí e à noite, um dia, você vai conseguir alcançar ele. Não, tá ok, eu vou pegar Qualquer firme coisa, aqui. você manda mensagem. O caso do Tranquilo. Lucas é que longe de casa você não tem tempo pra nada. Eu acho que ele deve estar doidinho pra terminar, pra voltar logo. É ok, não, o trem é feio. Obra é brabo demais. Mas é isso aí, pessoal. Quem tiver também um contratempo assim, que realmente não tem jeito, né? Você tá longe de casa, obra. E obra, acho que os caras devem acordar cedo, grudar e sair de noite só para jantar. Pelo menos quando eu ia era assim, para voltar logo. Aí quando tá numa missão dessa, pode mandar mensagem aí que a gente vai ajustando, tá bom? Então vamos lá, pessoal, falar hoje sobre aqui a instalação, né? Instalação de equipamentos. Acho que muitos já trabalham com isso, né? Lembrando, a instalação não tem muito mistério depois que você já está aqui no curso técnico, né? Você vai tendo contato. Mas hoje vamos trazer sobre ferramentas, né? Então, para fazer ali um flange, para torquear os parafusos, né, das uniões, do nípel ali, quando tem nípel, né? Ou da válvula de serviço, para cortar tubo, para soldar, né, fazer a abrasagem do tubo, para alargar, né, para fazer as bolsas, né, quando vai fazer a emenda também. Então a gente vai falar sobre esses ferramentais aqui, ó, na instalação. Tem que ter uma foto de várias ferramentas, né? Tem martelo, tem até martelo aí, chave catraca, alicate de bico, trena, conjunto Allen ali, alicate de corte, combinada, fenda e Phillips. Essa é de lei, não tem jeito, né? Para desmontar equipamento. Que traz outros itens, né? Estilete, e demais itens. Então, são chaves e ferramentas em geral utilizadas para a gente fazer essas instalações. Uns são utilizados quase sempre, né? Aqui um item importante, nível. Nível é importante ter quando vai instalar, porque ajustar o dreno. Muitas vezes você deixa a máquina nivelada, né? Contrário ao dreno, meu amigo, você vai viver dando um retorno
com máquina vazando, ou qualquer coisinha que a gravidade, né, já não fizer ir para a bandeja, para o dreno, já vai vazar. Então, assim, instala no nível correto ou levissimamente inclinado para o lado do dreno, para garantir que a água toda escoe. Então, eu já vi que o dreno é muito importante. Então, o nível, né, para isso, até falei antes de ver o slide, furadeira também, né? Furadeira. Porque geralmente eu já vi muita máquina aí que o pessoal instala com 2 parafusos, 3 parafusos. Então, assim, é muito importante a fixação, ainda mais da condensadora, porque sempre ela fica no local alto e a queda de um equipamento desse é uma tristeza muito grande, né? Então, assim, quando cai só no chão e estraga só o equipamento, já é triste. Imagina se está passando alguém embaixo, se tem um veículo embaixo, ou um outro item, uma criança brincando, né? Então, assim, a furadeira é importante para fazer os furos de fixação do suporte, tanto da evaporadora quanto da condensadora. Então, utilizem os parafusos, né? Evaporadora, geralmente a gente utiliza 6, na condensadora a gente utiliza 8, né? Para fazer a fixação, justamente para garantir que esse equipamento não caia. Além disso, o cortador de tubo. Para cortar tubo, eu já vi gente usando serra, né? Cegueta. Então, assim, vai ficar muito ruim o corte. Você vai trabalhar muito tempo escariando, né? Essa tubulação. E assim, o mais alinhado possível. Cortador de tubo, vocês estão vendo aí na tela. Como que utiliza ele? Você aproxima, né, a lâmina de corte dele, posiciona esse tubo, dá um giro e aí você vai apertando aos poucos. Se apertar muito, amassa a tubulação, ainda mais essas menores, né, com as bitolas menores. Então você aproxima, dá um giro, dá outro giro, vai aproximando a lâmina um pouquinho mais até realizar esse corte. E sempre que possível deixar ele alinhado, né, para ter um corte mais reto, mais transversal possível, justamente para não ter trabalho depois escariando essa tubulação. O cortador é para cortar o tubo no tamanho necessário, né? O alargador aí já entra para a questão de fazer bolsas, né? Quando você vai fazer uma bolsa, você alarga a extremidade para um tubo entrar no outro. Então, por exemplo, vou fazer uma junção aqui de dois tubos de 3/8. Então, você pega um 3/8, faz a bolsa nele, né? Que fica um diâmetro maior, você alarga o diâmetro dele e vem com o 3/8 e coloca por dentro, justamente para ter uma abrasagem, né? A união por solda melhor possível. O que mais nós temos? Flangeador. O flangeador é para fazer o exemplo, vou conectar, né, a minha tubulação na válvula de serviço na condensadora. Então lá na condensadora você vai usar uma porca. Para essa porca não ficar dançando, né, você abre o flange. Então o flange é que vai limitar a movimentação da porca com a tubulação. E aí aqui sim você tem que ser bom, porque para dar vazamento em rachar a flange, até a racha porca também, né? Mas o flange para rachar, meu amigo, é 2 palitos. Então assim, isso aqui com o tempo você vai ter na prática, né? E é muito importante fazer um flange bom, porque isso aí, Manda um torquinho nela. se tiver um torquímetro aí é o melhor dos mundos, né? Que aí você sabe a força certa para aplicar. Mas aqui sim, tem que fazer, tem a dimensional dela, né? Justamente para garantir que fique bem fixa quando você realizar o aperto da porca na válvula ou num nípel, assim vai. Então, flangeador justamente para fazer essa flangezinha. A foto não está muito fácil, né? Mas aqui, ó, para facilitar a conexão flangeada. Essa que está à direita, ela é feita na própria máquina, né? Esse tipo de união aí é muito difícil ter. Já vem do fabricante. Aí você coloca a porca na outra, faz o flange, né? Para limitar a porca, né? A movimentação dessa porca, para ela não vazar, né? Para fora da tubulação e torqueia ela. Então quando vai torquear aqui na evaporadora, né? Isso é típico de evaporadora, essa conexão aqui. Usar 2 chaves inglesas, né? Chave combinado, que você estiver usando em chave, geralmente chama chave de boca, né? Utilize 2, que se você usar só uma, meu amigo, você vai torcer a tubulação inteirinha e isso não vai prestar mais, vai ter que fazer de novo. Então, sempre que for fazer o aperto, né, dessa porca nesse tipo de conexão aqui, utilize 2 chaves para torquear.
certo? Então aqui é a conexão flangeada. Além disso, o torquímetro, como o Robson já antecipou para a gente, verificar aperto, né? Vai apertar uma porca, ou até na questão do flangeador, né? Quando você vai flangear, você aplica o torque também, para você aplicar a força certa. Porque se aperta muito, às vezes você pode rachar realmente uma porca de metal. E se apertar pouco, vai vazar, né? Que não fica uma conexão estável, né? E pode acabar vazando. Então, assim, é sempre uma dúvida. Será que eu apertei muito? Será que eu apertei pouco? Geralmente quem está começando sente muito isso. E o torquímetro auxilia. Lógico que o torquímetro, o valor dele é caro, né? Infelizmente, não é uma ferramenta tão acessível. Mas se realiza muito, né? Pode ser que o custo dele, você tenha um retorno não tendo... você tem um retorno do custo da ferramenta não tendo retorno nos seus atendimentos. Então, é sempre um ativo aí para avaliar, né? Se compensa realizar a aquisição dele ou não. Mas a recomendação é sempre bom ter. É lógico que o custo é um impeditivo, né? Nós temos aqui os conjuntos de solda portátil, né? Que é justamente para realizar esses processos de brasagem. Então a gente tem um conjunto, né? Que é o oxiacetileno, que é um oxigênio e um acetileno. Quem conhece já esse aqui que está vermelho e verde aí, como que é chamado esse conjunto? Popularmente conhecido aí. O pessoal hoje tá receoso de falar. Lembrar então o PPU, né? Vocês devem conhecer como PPU aí. Quem conhece como PPU esse conjunto? Vai estar todo mundo em silêncio. O Robson já viu isso aqui, né? O Wilton. Como é que é, professor? PPU aqui, já viu, né? O Wilton, né? Sabe o que significa Já. PPU, Wilton? PPU é... Aí, ó. Quer ver? É um nome facinho. Quando eu vi, eu não acreditei. Agora eu não lembro não, cara. Uma PPU vez significa ele me falou. é pronto para uso. É, É só que significa pronto para uso. você já carrega ele desse jeito aí, montado. É, já vem no Depois que carrinho, montou né? a primeira vez, não precisa nem desmontar. Exato, já vem no carrinho também para facilitar pelo peso, né? E aqui você controla a abertura dos gases para ter um tipo de chama diferente. Então, se a gente vai fazer as brasagens em cobre, né? É um tipo de chama. Se você vai fazer prata, já é outro. Então, são diversos tipos aí e é utilizar para outras finalidades, né? Na nossa área, muito. E aqui o mapzinho é o Turbo Torch, né? Tubo Torch. Ou tubo tocha, né, que o pessoal já chama popularmente. Eu li na etiqueta e eu descobri que o nome é tubo torche, mas tubo tocha também, o importante é saber o que realmente é, né? Lógico que os nomes técnicos têm que ser, a gente tem que saber, mas aqui não é técnico, né? A marca desenvolveu esse produto e colocou esse nome, é o tubo torche, né? Então ele faz o papel similar ao PPU no processo de brasagem. A diferença é que você não consegue ter um poder calorífico muito grande. Então, assim, se você vai fazer uma brasagem num sistema ali de tubulações vamos ver, um 5/8, 3/4, o tubo torce você não vai conseguir. Infelizmente, você vai Demora ficar muito muito, né? tempo, e não vai chegar na temperatura. Sim, Eu você vai vi ter uma... hoje mesmo eu vi no Instagram de um cara dos Estados Unidos, eles têm ele lá com duas bocas, né? Duas saídas. Diz ele lá que só usa esse para qualquer tipo de tubo e o bicho é turbão mesmo, assim, brabo. Se eu tivesse dinheiro, eu ia lá buscar um trem desse, que é resolver muita coisa, hein? Eu falei para minha mulher que se eu tivesse dinheiro, eu ia lá nos Estados Unidos comprar tudo que tem da Java e vender aqui no Brasil, que eu ia ficar rico. Fica rico. Isso aí lá na empresa você ia vender pelo menos uns 20 kits desse aí fácil. Nossa, a galera é tudo louca nos trem que o cara posta. Isso na primeira venda, né? Porque acaba e você tem que ter mais. Então, assim, ajuda muito porque ele é muito leve, é portátil, né? É muito mais fácil manusear, só que infelizmente o poder calorífico dele não é tão grande e quando você pega uma tubulação com a bitola maior, você vai sofrer para aquecê-la. E o do cara ainda, professor,
Sim. Era estilo aqueles engate rápido que vai no carro, sabe? E mangueira? Você só pluga e aí, já gruda? E aí os dois bicos, eles viravam tanto para baixo quanto para o lado, você conseguia mexer ali mais fácil do mundo. Caraca! Não, eu fiquei desacreditado. Naquelas máquinas que ficam no cantinho, perto da parede, por exemplo, a gente faz um selfie, então a gente ia conseguir, em vez de ficar manuseando tipo, o bico para ficar na posição, você ia poder mexer o bico. Ele vira inteirinho. Então dá um conforto muito maior, hein? Nossa senhora. Pô, manda o arroba desse cara aí pra eu assistir ele também. Coloca aí no chat pra nós aí que eu vou seguir esse cara aí. O show de bola. Então, assim, são 2 itens para fazer a brasagem, né? E você tem o portátil, que é o da direita, e você tem um outro, que ele é muito mais pesado, mas ele serve para todas as ocasiões. Só quando você tem que subir ele que é mais difícil, né? Içar ele para cima de uma cobertura, alguma coisa. Mas ele é muito mais efetivo. Eu acho que o custo também é diferente, né? Tem além disso o manifold, né? O manifold já é conhecido de vocês aí, que são os não são os pressostatos, né? São os medidores de pressão. De certa forma, um pressostato mostra o status da pressão, né? Então, ele faz a medição de pressão. Geralmente o azul para pressão de baixa, o vermelho para pressão de alta. Muda a escala dele, né? E além disso, tem que ficar atento para cuidar do visor dele para não quebrar, né? Para ele funcionar melhor, para não cair impureza dentro dele e atrapalhar a questão da agulhinha dele que mostra. E utilizar o visor certo, por causa das escalas, né? Por exemplo, se você está fazendo medição num split, a válvula de serviço é só para a linha de baixa, geralmente. Pouquíssimos, eu não lembro qual marca que eu vi uma vez e qual que era a potência que tinha as 2 válvulas que você podia ver. Mas é normal você ter a de baixo. Então utilizam o lado azul, né? O cabinho azul. Ô Robson, acho que tem alguém falando próximo a você aí. Só um segundinho. Obrigado, Robson. Aí aqui eu esqueci de desligar, foi mal. Sem problema. Então ele vai fazer essas medições de pressão, né? Para você conferir aí como que está a pressão do fluido dentro da sua linha. Certo? Além disso, temos a bomba de vácuo. Assim como a gente viu que o processo de vácuo é importante. Fiz a instalação, agora eu quero tirar as impurezas, né? Umidade do ar, você vai lá e faz o processo de vácuo na sua linha. Geralmente quando está instalando ou quando você abre o sistema. Então essa aqui é a bomba de vácuo, né? Muda de acordo com o tamanho dela, que são a questão do quão rápido ela faz o vácuo. É medida em CFM, né? As bombas de vácuo. Então, quanto mais CFM, mais rápido ela vai conseguir executar um serviço. Se for linhas muito grandes ou linhas com bitolas grandes, tem alguns tipos de bombas de vácuo que não conseguem fazê-lo, né? Então, o vácuo é um processo que tem que ser feito justamente para a questão de ele evitar impureza dentro da sua tubulação, evitar umidade, porque tudo isso aí afeta, né, o ciclo do fluido refrigerante. Então aqui essa é a bomba de vácuo. Ela é pesada também, tem que cuidar a questão do óleo dela, né? Ficar verificando sempre aí se está no nível bom de óleo e da manutenção, né? Como ela é semi-hermética, você consegue desmontar uma parte dela aqui para verificar. Temos, além disso, o vacômetro, que se você está usando a sua bomba de vácuo para realizar o vácuo, como que você vai saber se já chegou no vácuo ideal? Tem o pessoal que utiliza o manifold, apesar que aqui não vai ter o zoom, e vê a escala negativa dele, né? Quando ele vai para a escala negativa e chega no fundo de escala do manifold. Aquilo lá não representa que o sistema está em vácuo, ali representa que está numa pressão menor do que a pressão atmosférica, a pressão manométrica, né? Então, é só isso que significa. E como a escala não vai muito longe do reloginho do manifold, né? Ali você não tem uma precisão. Geralmente tem gente também que dá o vácuo por tempo, deixa tanto tempo e depois encerram. Também é outra forma. Então, mas você não tem nada que garanta, né? Assim como o torquímetro, você sempre vai ficar na dúvida. E aqui o vacômetro é quem traz essa medida, né? Então tem muitos fabricantes aí que utilizam 500, né, 500 microns, né? Quando chega abaixo de 500 você pode encerrar o vácuo. Já vi fabricantes aí recomendando 700, né? Porque 500 também demora muito e não é qualquer bomba de vácuo que chega não. E não é qualquer sistema, né? Então já vi agora 700 é um número que a gente tem usado na empresa e tem ido bem. Então 700 microns você confere pelo vacômetro.
O impeditivo de ter ele é o custo, né? Ele também tem um custo elevado, infelizmente. Mas quem faz muita instalação aí para você garantir também que não tenha retornos, né? Depois você faz aí o estudo de viabilidade e decide se vale a pena ou não. Recomendação, vale a pena. Faz diferença sim, só tem que olhar o custo, né? Se cabe. Além disso, temos o multímetro, né? Esse aqui a gente já viu nas outras UCs aí, muito comum, né? Esse aqui é bom, né? Mas o melhor é aquele com alicate, que facilita muito a vida nas medições, né? Esse aí tem um capacímetro junto, né? Esse aqui tem, o zoom dele tá longe, mas parece ser Parece, da Flick, né? Ah, tem parece o sim, olha lá, meu. o símbolo da ON. Olha lá, o símbolo de ON lá em É, cima. eu tenho um desse aí. Esse aqui já... A ON não, ON é resistência. Eu tô... Ah, o F aqui embaixo, é. Então, o F é de Farad, né? A gente viu lá os capacitores. Quando tem um capacímetro, ajuda muito. E você já confere, né? Capacitor. Lembrando lá, capacitor. Por exemplo, peguei um capacitor aqui de 50, né? Vamos pegar um compressor, um split residencial e maiorzinho, né? Lembrando que capacitor só vai também em máquina monofásica. Trifásica não tem capacitor, tá, pessoal? Então é só máquina mono que tem capacitor. Aí você vai lá no capacitor do compressor 50, mais ou menos 5, né? 5%. 5% de 50 é 2,5. Se você pega um capacitor de 50, você vai lá medir no capacitor menos de 47,5 ou mais de 52,5, tem que descartar esse capacitor e colocar o outro. Então tem que sempre respeitar esse range. Por quê? Se ele está muito próximo do range, você está no cliente mais enjoado ou um cliente distante, também troca. Recomendação, porque já tivemos isso aí antigamente, né? Hoje em dia não mais. Já tivemos muito problema por deixar capacitor e aí depois não dá nem uma semana você tem que retornar. E aí o lucro que você teria, você devolve tudo no deslocamento, na hora, no combustível, né? Então sempre atentar isso aí. Quando tem um capacímetro, melhor ainda. E quando tem um alicate, facilita muito. Então, o multímetro você realiza medidas de tensão, corrente, dependendo, outros aí já medem, né, a questão da capacitância, resistência eles já quase todos medem, né, praticamente todos, questão de frequência também da rede, e assim vai. Comprei um ontem, semana, que eu não dou conta nem de usar um digital. Aí você está Da investindo bom, hein? medida. O bichão é grande, viu? E aí, quando você tem um desse, aí você consegue fazer até umas medições que ele guarda, né? Ele tem uma memória. Então, por exemplo, você está ali pegando oscilação numa rede, né? Infelizmente, a Enel, depois que começou a balançar aí a venda dela, a gente começou a ter muito chamado na parte elétrica dos equipamentos. Vamos falar, nos equipamentos que a gente dá manutenção e realmente a gente investiu muito em relé, e relé que tem que salvar da gente de perder muito compressor, porque agora tá tendo muito problema, né? Igual eu disse para vocês, teve a questão do calor, mas antes disso, né, quando a Enel começou a balançar a venda dela, né, pelo menos a parte do Brasil aqui, a gente começou a ter muito problema, que eu acho que eles já devem estar diminuindo os investimentos, né, nessa área de manutenção e de implementação de novas redes. Então, assim, quando você tem um digital, aí você tem um poder maior, né, de fazer um diagnóstico Mas aí. você falou aí do relé, como assim? Vocês põem relé de proteção, é? Isso, o que a gente faz? Nas máquinas maiores, né, compressor aí de 7,5 TR, 5 TR, 10 TR, né, que é o mais comum da gente ter, a gente investe em falta de fase, sequência de fase, sobrecarga, né, os pressostatos também confere se tem, já pegamos máquina se não me engano, da Itachi que veio só com pressostato de baixo, não veio com de alto, então a gente coloca as proteções, porque a gente já chegou no montante que é mais fácil perder 30 relé do que perder um compressor, muitas vezes. Não, certeza, um falta de fase é bom. E aí a gente investe nisso, né? Sempre que passa e não acha, a gente coloca. E, professor, Sim. o senhor está falando sobre o relé fora de fase. Tem um relé fora de fase, sequenciador de fase também, né? Porque se Isso. o equipamento, se houver troca de fase, né? Aí já o compressor já trabalha ao contrário, né? Isso, exatamente. E aí, meu amigo,
Mas não vai prestar, né? Ele vai trabalhar ao contrário, ele vai comprimir o quê? Vai descarregar na admissão e vai admitir na descarga. Então vai ficar maluco, né? O rotor fazendo essa rotação ao contrário. E aí é justamente esses aí. A gente coloca, né? Falta de fase, sequência de fase, sobretensão, né? Sobretensão não é sobrecarga, ele é pela corrente, né? Pela tensão. E aí, agora eu nem lembro mais qual que é o relé que a gente coloca, se é o de tensão. Mas a própria máquina, né? Quando esses compressores mais novos aí, se tiver um range de... Aí tensão é 10%. Nós estamos 220 aqui. Se a tensão que você mediu lá na alimentação está abaixo de 198 ou acima de 242, o equipamento não funciona. Isso aí os mais novos já pode esquecer que os antigão ainda rodava lá, danificava, os novos não vão rodar não. Tem esses ranges aí também que vão sendo controlados, né? Que o equipamento já controla para não danificar muito rápido. Aqui temos o Penta, né? O Penta é um termômetro que tem 5, né? Ele tem 5... Ele faz 5 medições, né? 5 bulbos para você fazer medição. Bom para quem trabalha e vai fazer um superaquecimento no equipamento ou quer conferir em diferentes pontos, né? O Penta é muito bom. O ruim dele é o custo, né? Que ele é mais caro, acho que hoje em dia está saindo em torno aí de R$ 500 um Penta desse. E outra coisa, ele é mais preciso, só que ele demora mais também para fazer a medição. Porque se você pegar um espeto aí, né? Um termômetro espeto, aqueles termocaneta, ele faz muito mais rápido. Eu acho que o Penta é muito mais preciso. Mas quando você tem que fazer uma medição rápida, eu já não considero o Penta não, porque eu apanhei, fiquei no sol bastante para trazer aqueles dados para vocês lá da questão da temperatura externa, quanto ela influencia na condensação, né, do fluido, e eu tava com o Penta na mão, e o bicho demora, hein? Então, mas ele é muito recomendado pela questão da precisão. E outra, você consegue pegar diferenciais, né? Na própria telinha dele, você consegue pegar diferencial entre um e o outro. Então, para quem está fazendo um superaquecimento numa máquina aí, ou conferir se o insuflamento tá bom, então ele ajuda nisso. E aqui um anemômetro, né? Que é um medidor de vazão. Então, ele vai medir a vazão do ar. Um exemplo lá, você quer conferir, muitas vezes, se o seu motoventilador, né, na evaporadora, está funcionando bem, comumente conhecido como turbina, né? Se está legal, se você está tendo uma vazão de ar bacana, ou quando você vai ver sistemas de dutos, né? Dutos ali para fazer o balanceamento, para ficar bem distribuído, você utiliza esse medidor de vazão, que é um anemômetro. Esse aqui tá uma fotinha diferente, é mais comum ele ter tipo como se fosse um círculo onde tem várias hélices, uma pá, né? Fosse várias pazinhas ali. Tipo um ventiladorzinho. É um ventilador, obrigado pela referência aí. Parece um ventiladorzinho para medir a vazão. Então, mas isso aqui já utiliza-se mais quando você vai conferir. Eu mesmo utilizo quando eu conferir rede de dutos, né? Que o cliente está reclamando, que um lugar está mais gelado que o outro. Eu utilizo mais ele nessas questões. E aqui já entra né, refrigeração residencial, a gente viu climatização, né? Os equipamentos também podem ser utilizados na refrigeração, e aqui ele traz os equipamentos, né? Agora, mantendo a linha da nossa UC, e aqui eu não lembro quem que trabalha com refrigerador. Esse é um cara que vai ser mais safo aí, até porque eu mesmo não trabalho muito, né? Agora que a gente tem tido, mas o cliente tem só equipamento novo, e a única corretiva que teve nesse cliente que é novo foi uma geladeira que o pessoal não deixava ela nem insuflar na evaporadora. Colocava tanta coisa na parte do congelador que a bicha ficava entupida e ela começava a congelar, porque não tinha troca. Então, a minha experiência em refrigerador, eu entendo o ciclo, né? Tudo mais, mas ainda não tive muitas corretivas aí para compartilhar com vocês sobre os atalhos, né? Como fala, no dia a dia. Mas aí os refrigeradores, trazendo sobre eles, né? Tem o side-by-side, que são as geladeiras mais novas, essas aí tem um custo mais elevado também, que são aquelas de 2 portas, né? Que abre como se fosse um armário. Tem 2 portas e esses são os refrigeradores side-by-side. Cuidados na instalação dela, né? Verificar a tensão, manter distância de fonte de calor. Então, hoje em dia, os arquitetos já têm esse cuidado, né? Mas antigamente já vi
por exemplo, o pessoal faz torre quente, bota forno, micro-ondas, né? E coloca do lado da geladeira. Então isso aí vai afetar muito na instalação de qualquer refrigerador, né? Então tem que manter longe de fonte de calor, local úmido, a distância também para circulação de ar. Lembra, Wellington, você estava falando lá da condensadora de ar forçado, né? E agora imagina no refrigerador que não tem um ar forçado para fazer essa troca, o quanto que ele sofre, né? Nesse ponto. É lógico que as temperaturas são diferentes porque o fluido é diferente. E eu nem sei de cabeça todas as temperaturas e pressões do 134. Tenho uma noção, mas não vou nem falar o dado porque pode estar errado. Mas ele já sofre muito, então por isso que não pode pendurar nada na condensadora, né? Esqueceu de lavar o uniforme, pendura lá na condensadora da geladeira porque vai afetar no rendimento. O que mais nós temos, né? As condições do local também, solo firme, isso aqui é o normal. A tomada exclusiva para o refrigerador, como esse side-by-side, ele vai ter um consumo muito maior. Então, em vez de você ter aquela TUG, né? Muitas vezes você tem uma TUI, uma tomada específica para o refrigerador, até porque o próprio plugzinho dele, né, vai ser de 20, que como a corrente é mais alta, e até por questão de segurança, geralmente vem com plug de 20. O que mais? Conectar, né, o ponto hidráulico. Essas geladeiras também têm esses sistemas, né, que a água já sai no dispenser lá da porta. Verificar filtros, mangueiras, né? Limpar com pano úmido. Aqui já na finalização e ligar, né, na tomada. Lembrar também quando está fazendo mudança, né? Como agita bastante ali, deita muito a geladeira, esperar um tempo, né, até a estabilização. Então tem uma recomendação também de fabricantes quanto ao tempo ali que você aguarda quando estabiliza esse refrigerador. Eles falam que tem um lado certo de deitar a geladeira, né? Exato. Eu acho que é migué. Então tem esse cuidado mesmo. Quem que falou comigo? Eu não consegui ver. O Robson. Robson. Essa área de refrigerador eu sei os cuidados, né, que a gente acaba lendo, mas eu nunca testei para saber se dá problema mesmo, se, por exemplo, chacoalhar ela e ligar logo depois. Mas a questão do lado é até a questão do compressor o óleo, né, do compressor também, justamente para ele não ir passar em algum ponto que ele pode ficar retido, entendeu? E eu não sei se é só isso não, deve ter alguns outros aspectos também para a questão do lado que ela está sendo carregada. Aqui o bebedouro, né, esses bebedouros de pressão. Então o bebedouro é mais simples, né? Posiciona ele num local que dá para utilizar, ponto hidráulico, né? Aí sim tem que ter uma pressão legal de água para ele funcionar bem, porque toda hora vai estar sendo acionado, né? Filtro também, verificar filtro, mangueira, bebedouro. Hoje em dia a parte que seria a evaporadora, né? Que vai gelar a água, ela é feita em volta daquele dispenser de água onde fica a água, né? Gelando. Esses bebedouros. Deixa eu ver, não seria o de galão, seria esses de torneira, da torneirinha, né? Então, outros, né, fabricantes fazem com material que fica dentro da água, né? Faz uma espécie de uma colmeia ali dentro da água para gelar. Então tem que verificar isso, até porque o tubo, né, a espessura do tubo lá, a bitola do tubo é muito fina e aí questão também de manuseio, né? Pode estrangular uma tubulação, pode rachar. E aí tem outras tubulações que é uma espécie de um plástico duro, né? Para guiar essa água até as torneiras. Então são vários cuidados, né? Tem as de garrafão também que são mais simples, né? Essa questão das torneiras, até porque torneira dá problema demais em bebedouro. Então garrafão aí o cuidado é não soltar o garrafão em cima, porque as peças plásticas também vão quebrando, né? Elas quebram bastante. Aqui o nosso split, né? Que a gente já vem comentando desde o começo da nossa web. Fazer a carga térmica ok, né? Utilizar EPI, EPI é muito importante. Aluno do Senai tem que usar EPI, hein? Não pode ficar sem EPI de jeito nenhum. Verificar se a tensão é compatível, né? Com o climatizador. Aqui a gente não tem tanto problema. A monofásica nossa é 220 direto. Fixação, aqui trouxe da condensadora. Da evaporadora também é importante porque cai. É lógico que ela é muito mais leve. Mas a condensadora, local ventilado,
na sombra, utilize os parafusos certinho lá, né? Fixa bem, não coloca só o parafuso ali na mão francesa, só do lado do compressor não, coloca no outro, né? Se possível nos quatro pontos de apoio. O que mais que nós temos aqui? Suporte, né? Metálico ou plástico. Hoje em dia é tudo metálico, é mais difícil encontrar um suporte plástico de algum polímero. E a fixação da evaporadora, né? Lembrando, é sempre bom respeitar a recomendação do fabricante. A questão, como o ar, né, vai passar na serpentina pela parte de cima da evaporadora, nunca colocar ela muito próxima ao teto. Sempre tem um espaçamento ali. Muitos fabricantes pedem 10 centímetros, né, de espaçamento do teto, justamente para não criar um fluxo turbulento para a sua turbina, vou falar o nome comum, né, sua turbina trabalhar melhor. Fixa também, né, coloca todos os parafusos no suporte da evaporadora. Outra questão também, colocar muito no canto. Muitas vezes você vai fazer manutenção, você vê que a máquina está muito no canto da parede, né? Na parte lateral, e não desmonta facilmente. Você tem que fazer uma manobra muito grande. E essas carenagens, né? O plástico, quando é novo, já tem um risco de quebrar. Quando é velho, então, que resseca, o risco é maior ainda. Então, dá um espaçamento também. Lembrar que você mesmo ou outro colega de profissão vai dar essa manutenção, né? E isso também é importante. O que mais, né? Interligação entre a condensadora e a evaporadora. Todo aquele procedimento que a gente já falou, né? A tubulação, na bitola correta, conforme o fabricante. Utilizar no mínimo, né? Hoje em dia já vi manuais de 2 metros, mas lá a gente usa o padrão de 2,5. Agora era 3, foi para 2,5. Então, no mínimo, 2,5 de tubulação. Ah, é parede com parede? Mesmo assim, faz a espiral com a tubulação, porque isso influencia muito na questão do ciclo, né, do fluido lá dentro. Então, respeita essa distância mínima, vai fazer um desnível muito alto, né, evaporadora da condensadora. Verificar a questão dos sifões, né, colocar sifão, porque isso aí também faz diferença no retorno do óleo. Se a máquina ficar sem óleo, vai travar muito rápido esse compressor, travar mecanicamente. O que mais nós temos? Aplica os flanges, né? Porcas, tudo certinho. Se possível, sempre que possível, não utilizar abrasagem. Vou fazer uma linha com menos de 15 metros. Então, se são linhas menos de 15 metros, é menos do que a gente compra, né? Que é a panqueca. A panqueca vem de 15. Então, recomendação, não utilizem solda. Por quê? Tem muita gente que é muito boa em solda. Beleza, isso sem problemas. Mas assim, quem está começando, tenta utilizar sempre a panqueca inteiriça, né? Tenta utilizar, fazer a tubulação inteiriça, justamente porque pontos de união são pontos de vazamento no futuro. Então pode ser que alguma abrasagem não dê certo e você tenha retornos depois. Então tem que tomar esse cuidado também. Colocar a carga de fluido correta, né? Da forma correta, dependendo do fluido refrigerante. Colocar a carga necessária, se for aumentando, né? Por exemplo, no manual vem 5 metros a distância máxima de tubulação. Colocar a cada 1 metro, adicionar 100 gramas de fluido refrigerante, né? Então, se você tem que respeitar isso, se for fazer com distâncias maiores. Igual aqui, ó, a cada 3 metros de desnível, um sifão, justamente para garantir o retorno. Aqui ainda é uma... Não, aqui acho que é a pior situação, né? Que é quando a condensadora está em cima, que ela tem que succionar esse óleo que circulou. Então, se aqui tivesse um reservatório de óleo, né? A gente já conseguiria manter esse óleo aqui em cima, né? O óleo sai na descarga do compressor. Ô, Lucas, não sei se você sabe, você está com a câmera aberta. Se estiver tranquilo para você, pode continuar aí, sem problema. E aí você coloca um reservatório de óleo justamente para garantir que esse óleo só fique ali no compressor, né? Só fique na unidade condensadora. Como não tem, o óleo vai vir, né? Vai passar na linha de líquido, passar pela evaporadora, voltar na sucção. Então, para garantir que esse óleo retorne, né? Você precisa desses sifões a cada 3 metros de desnível. Então, tem um comprimento linear, né? Que é o que realmente é a distância real. Tem um comprimento equivalente. O que é o equivalente? Quando você utiliza, por exemplo, um sifão, é como, vamos dizer que o sifão tem um comprimento de 30 centímetros, né, fazendo toda a volta. Estou aumentando muito, não é isso.
Então, o 30 centímetros que o gás tem que circular, né, por dentro dele, isso, se for pegar o comprimento equivalente por causa das percas de carga nas curvas, pode ser que esse 30 vire 1 metro, entendeu? Então, você tem que fazer esse somatório. Ah, estou utilizando uma curva, né? Uma curva de cobre. Então, isso aí também causa perdas, né? E aí, o comprimento equivalente, ele é sempre maior do que o comprimento real. O desnível, né, que é a diferença de altura, e tubulação muito curta, né? Quando é menos do que a recomendação do fabricante, você vai ter problemas. Outra questão, mangueira de dreno. Saída da mangueira de dreno. O dreno só desce por gravidade. A única coisa que faz a água sair da evaporadora e vir para o ponto que você deseja é a gravidade. Então, para posicionar, você nunca vai colocar ele para cima. Então, ele nunca vai ascender, né? Nunca vai subir. O dreno tem que sempre descer. Ah, mesmo que desça pouquinho, né? Recomenda-se, se não me engano, é 2%, né? Então, por exemplo, você tem 1 metro, você precisa descer 2 centímetros, entendeu? Então, do ponto que saiu até o ponto final, tem que ter no mínimo 2 centímetros de desnível. Então, nunca coloque ele para cima, né? Justamente porque na hora que ele tiver que subir, a gravidade não vai empurrar essa água, vai voltar para a máquina e vai vazar na bandeja. Outra coisa é sempre cuidar com o esgoto também, né? Se colocar isso aqui no esgoto, isso aqui vai voltar ao mau cheiro, né? Na questão do dreno. Então, se for colocar numa rede de esgoto, sempre faça uma espécie de um sifão também, para ficar um pouquinho de água lá para tampar o mau cheiro. Quando vir, vai ter água tampando, né? Seria no sifão, quando desce aqui, ele vai manter a água aqui, até ela poder subir. Então, você faz um sifãozinho lá embaixo, justamente para, lógico, com desnível, né? Já na altura do solo, para garantir que sempre fique água ali, não deixe o mau cheiro entrar. O que mais nós temos aqui? A interligação, né, entre as unidades, usar cabo PP. Nossos cabos PP tem que ser no mínimo de 2,5. Máquinas antigas, né, convencionais, dava-se para utilizar 3, né, 3 vias, um PP de 3 por 2,5. E as máquinas mais novas, inverter, é 4 por 2,5. Se ela for quente e frio, é 5 vias por 2,5, no mínimo. Então isso aí você vai olhar o que é recomendado pelo fabricante, mas é no mínimo seção de 2,5. Então é 3 por 2,5, né? 3 vias por 2,5 milímetro quadrado, que é a área do condutor, ou 4 por 2,5, ou 5 por 2,5. Então varia. Então o inverter, se você tentar colocar 3 por 2,5, ele vai dar erro, provavelmente. Professor, Sim. a maioria dos que eu pego aí nos manual pede de 1,5. De 1,5? 4 por 1,5, LG mesmo, né? Porque a energia mesmo vai só na condensadora, o resto é só comunicação. Exato. Rapaz, agora você me trouxe Tipo uma assim, dúvida boa. Tá pra no instalação manual, normal, né? Se for uma instalação longe, aí é outro cabo, né? Exato. No caso, quando você já alimenta direto na condensadora e só vai comunicar, aí não tem problema, né? Mas eu já recomendo 2,5 porque tem hora que você pode confundir, a gente já usa lá, como a gente já compra em grande quantidade, né? Porque o 2,5 é o mínimo que a 5410 utiliza para questão de força, né? Tomadas de força. Então a gente já utiliza o 2,5 direto, porque às vezes tem a alimentação que passa da borneira, né? E vai para evaporador ou o contrário, então a gente já utiliza a seção mínima de 2,5. Mas se, como o Robson trouxe a informação, né, o fabricante, naquele caso, liberou 1,5, não sou eu que vou teimar com a engenharia do produto não, tá? Isso é uma recomendação para os casos gerais. Mas se tiver 1,5, o fabricante estiver recomendando, pode utilizar, porque ele já estudou mais o produto dele do que eu aqui, que nem sei qual produto é ainda. Wander, levanta a mão, fica à vontade, meu rei. Professor, a LG mesmo, eu já vi umas web aula da LG, até 24 mil, eles falam que pode pôr cabo de 1,5 de comunicação. Então, nesse caso aí, a minha recomendação são para os outros casos. Se você leu, né, no manual, está 1,5, pode utilizar 1,5, sem problema. Então, utilizem sempre o que o manual disser. Ficou na dúvida, 2,5, que aí não tem erro, tá bom? Acho que
Que essa é a forma correta que eu tinha que passar a informação. Então vamos lá, aqui questão do vácuo, né? A gente já falou, vácuo no sistema, carga de fluido refrigerante, né? Você vai acompanhar sempre ali com a balança, né? Para realizar, tá até aqui, ó. Tem o diferencial, né? Dos fluidos. Quando você pega um fluido blend, né? Que é o 410, você já posiciona a garrafa de um modo diferente, né? Do que a do R22. E assim vai. Então, como que é feito, né? Essa carga de fluido refrigerante? Depois do vácuo, né? Então aqui você vai instalar o manifold, vai colocar, né, na linha de baixa, que é a única que você tem para usar em splits, né, residenciais normalmente, e coloca outra, né, geralmente amarela, a linha amarela na sua garrafa, né? A sua garrafa de fluido refrigerante. E aí você não abre de uma vez também, né? Você já abre gradativamente para fazer essa admissão desse fluido dentro da linha. E agora me deu um brancão R22, a gente faz a carga dele na fase gasosa, né? Então faz não desse jeito aqui, que eu vi o verdinho, que me confundi que o 410 é rosa, né? Então Isso aí deu uma briga no meu Instagram, professor. O 410 você faz ele de cabeça para baixo. Eu fiz uma enquete perguntando pra galera qual que eles achavam que era. Todo mundo pôs que era de cabeça para baixo. Qual dos dois? O R22. Aí eu pus que não, que tava errado. Ah, tinha caboclo velho danando comigo. Eu falei, moço, você só instala. É, porque a diferença é que quando tá o blend, né, ele tem uma mistura, né, que é a família do 4 lá. Então 404, 407, 410, eles têm pontos diferentes de ebulição para levar para o estado gasoso. Então, depende da temperatura que você está transportando, um pode estar já no estado gasoso e o outro ter uma parte misturada líquido e uma parte gasosa. Então, quando vai fazer a carga, né, você coloca o 410 de cabeça para baixo para ser na fase líquida. E o 22, aí, meu amigo, 22 você pode fazer ele, como não é mistura, né, você pode fazer ele com a cabeça para cima mesmo, que não tem problema nenhum. É isso mesmo, né, Robson? Não me deu... Não inverti as bolas não, assim, né? É que eu vi o verde sempre aqui. Fiz assim, o R22 sempre em pé, né? Vem até a seta, a etiqueta nele, né? É, exato. Eu vi o verde aqui, que o 22 é verde a garrafa, né? Eu vi o verde cabeça para baixo, eu falei, caraca, será que eu tô... Vai dando muita aula, né? Às vezes você pode falar uma groselha, né? Não tem como. Mesmo trabalhando o dia inteiro, uma hora você pode cometer um erro. Eu fiquei na dúvida agora, hein? Mas o 22 é de cabeça para cima normal e o 410, né, de cabeça para baixo. Todos da família 400. E outra coisa, né, é acompanhar sempre na balança, né, fazer a carga de acordo com a balança, que é o jeito mais fácil. Depois confere, né, com a corrente do compressor, pressão que tá, se possível, com superaquecimento também, né. É lógico que o superaquecimento demanda mais tempo, mas segue. Faz o teste de funcionamento, né, que é isso que eu estava falando, e o superaquecimento também. Antecipei o slide aí. Superaquecimento, eu creio que essa turma, como tem ido bem, a gente vai ter uma aula aí no meio do curso sobre superaquecimento. Ou eu gravo um vídeo ainda, né, e solto no YouTube antes, porque isso é um diferencial no mercado aí. Quem é técnico, ficar safo nisso aí faz muita diferença. Certo? Aqui o ACJ, né? O ACJ é ar-condicionado de janela. A instalação dele é mais simples, né? Só colocar ele lá a posição. Isso aqui é muito antigo, né? Apesar que tem muita gente que instala ainda. Então a CJ, o cuidado é só com a tomada, né? E se a tomada está correta, né? Lembrando que a parte elétrica, qualquer ar-condicionado tem que ter um circuito exclusivo. Se tiver 10 ar-condicionado, é 10 circuitos, 10 disjuntores. Você não pode ficar usando o mesmo circuito para vários equipamentos, não, né? Então, instala o disjuntor dele certinho em cada equipamento, a tubulação, ou os cabos flexíveis, né? Todos certinhos para o equipamento, para não ter problema nenhum. E o ACJ da mesma forma. É só colocá-lo, né? Você não tem muito mistério, não. E só cuidar, né? Dele você tem que cuidar os vãos, né? Para não ter muita infiltração. Completa ali com espuma ou outros itens, né? E outra coisa é o dreno também. Como o dreno dele fica na parte ali
que seria a condensadora, né? Se ele fosse partido na parte da condensadora, você tem que nivelar ele para ficar a queda para fora, né? Para fora do prédio, porque para fora da edificação, porque senão vai vazar lá para dentro. Então tem que tomar cuidado com o nível também. E a questão de manutenção, né, desses equipamentos. Então a manutenção na nossa área segue o PMOC, né? O PMOC é a lei 13589, se eu não me engano. Se não me falha a memória, é a lei do ar-condicionado. Vocês podem até verificar aí, que foi aprovada em 2018. Deixa eu até conferir aqui se eu não estou confundindo os números. Se não me engano é 13589. Depois, quem tiver curiosidade pode ver que é a lei do ar-condicionado, que até traz essa exigência, né, do PMOC. Então, o PMOC ele é prosseguido em instalações com mais de 5 TRs, né? Mais de 60 mil instalado. Então, ele traz toda a rotina de manutenção, questão de componentes elétricos, componentes mecânicos, por exemplo, limpezas, né? Aquela que a gente chama de semestral, porque está no PMOC, feita a cada 6 meses, que você limpa a serpentina, limpa a bandeja, limpa tudo, né? Faz a melhor limpeza possível no equipamento. Algumas coisas você vê a cada 1 ano, né? Questão de pintura, fixação, tudo mais. Outras a cada 1 mês, né? Que é a questão do filtro, faz a limpeza mensal. Então assim vai. Lá tem algumas rotinas que são já definidas, né? Conforme a lei, e outras já são facultativas. Então assim, você pode fazê-las, né? Com períodos menores do que 1 ano, que é o PMOC. O PMOC significa Plano de Manutenção, Operação e Controle, né? Então, a manutenção, sempre que possível, né? Para quem trabalha com demanda e tem um cliente, aconselho ele pelo menos uma visita, se possível, trimestral, né? Se não der, às vezes o bolso aperta também, pelo menos uma vez a cada 6 meses, né? Para fazer essa limpeza e conferir tudo certinho. Então, a preventiva, o que seria a manutenção preventiva? É justamente a manutenção que é para manter o equipamento, manutenção que é para manter, né? Ficou a redundância, mas é porque deixar o equipamento operante. Então, você faz uma preventiva justamente para que ele continue nas condições desejadas. O equipamento não quebrou, né? Então, se o equipamento está bom, você previne fazendo a limpeza, né? Do equipamento desse, justamente para garantir que ele tenha uma boa troca de calor e funcione bem. Então, essa é a preventiva, né? Que vende-se muito. E a corretiva aí sim é quando o equipamento já está parado, né? Então a corretiva não planejada, que o equipamento parou, você tem que ir lá remanejar, às vezes um compressor, um vazamento de fluido, um capacitor que está descarregado. Aí são inúmeros, né, desvios que o equipamento pode ter. Mas é sempre quando o equipamento para, aí é a corretiva. Aí você vai trazê-lo de volta, você vai implementar o seu tempo, né, sua mão de obra para trazer ele à condição original, condição de projeto. E a preventiva não, ele não precisa estar parado. Você vai lá, vai ter um cuidado a mais para manter ele operante. Certo, senhores? Alguma dúvida? É isso aí. Alguma colocação? Hoje a aula foi grande, hein? Era para ser 50 minutos, já deu 1h30 de aula já. Mas hoje foi bom. Eu costumo brincar que a quinta-feira é o dia que eu mais gosto de vir trabalhar, que dá para trocar muita figurinha, né? Dá para ter essa troca. Converso com vocês, vocês devolvem para mim, eu aprendo muita coisa aqui. E é a turma também que mais tem participação, né? Que eu sinto que a web flui mais, que a gente consegue sempre casar o dia a dia com a teoria. Mas é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, para ficar à vontade. Eu acho que da nossa turma aí tem poucos que não mexem com ar, né? É, até os que não mexem são muito interessados, cara. Então, assim, é uma turma, pelo menos é uma das minhas favoritas. Eu não vou deixar, não vou cravar porque tem outras boas turmas, né? Mas vocês sempre vão bem. Então é isso, pessoal. Se não ficou nenhuma dúvida, agradecer aí a presença, né, de todo mundo. Sempre o web aí com bastante gente, muito participativo. Agradeço aí a todos, né? Desejar bons estudos, boa noite aí para vocês. E o Lucas, né? Não esquece de mandar mensagem lá não, para eu não perder seu caso, tá bom? Fechou, valeu, professor. Valeu, obrigado aí, com Deus, hein? Todo mundo. Alô, pessoal, boa noite. Boa noite.
Boa noite a todos.